Olá pessoal, bem, vamos para mais uma resolução de lista. O assunto dessa lista se refere à aula de conjuntos. Conjuntos é um tema que é muito comentado, muito trabalhado, especialmente nas aulas iniciais de matemática, no ensino fundamental, né, e também no ensino médio. Então, a teoria de conjuntos ela é a base para muita coisa dentro do universo da matemática. E dentro da perspectiva da matemática discreta, os conjuntos são objetos extremamente importantes. Inclusive são trabalhados em outros pontos, né? Se utiliza muito a teoria de conjuntos, não somente na matemática discreta, mas em outros campos da computação, como por exemplo na área de banco de dados, né? Então vamos ver aqui a nossa lista de conjuntos. A nossa primeira questão ela diz o seguinte: sejam dados os conjuntos a seguir. Conjunto G, o conjunto de todos os cidadãos bons. Conjunto C, o conjunto de todas as pessoas caridosas. E conjunto P, o conjunto de todas as pessoas gentis. Escreva a sentença: toda pessoa que é caridosa é gentil é um bom cidadão na linguagem da teoria de conjuntos. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma expressão escrita em linguagem natural e nós iremos utilizar a linguagem da teoria de conjuntos para escrever essa expressão. Ou seja, nós vamos, entre aspas, traduzir essa expressão que está escrita em linguagem natural, no caso o português, utilizando a linguagem da teoria de conjuntos. Então aí você percebe que, assim como as linguagens formais da lógica proposicional e da lógica de predicados, bem como a lógica temporal, lógica modal, desculpa, que foram vistas na disciplina de lógica matemática, a linguagem da teoria de conjuntos também pode ser utilizada para expressar, né, conhecimento. Então nós temos isso aqui, nós temos que toda pessoa que é caridosa e gentil é um bom cidadão. Observe que o nosso ponto de partida será a ideia que nós estamos querendo passar por meio desses três conjuntos: conjunto C, conjunto G, conjunto C e o conjunto P. Ok? Então, quando eu digo que toda pessoa que é caridosa e gentil, eu estou assumindo que todos os elementos, todos os indivíduos, no caso, todas as pessoas que possuem a propriedade de ser caridosa e de ser gentil, né? Eu estou falando delas. Então, nesse conjunto, o conjunto C, o conjunto das pessoas caridosas, e o conjunto P, o conjunto das pessoas gentis, são formados por pessoas que possuem essas propriedades. Então é interessante a gente lembrar que quando se fala de conjuntos, eu estou me referindo o quê? A um objeto matemático que está falando de elementos, né? Os elementos que compõem esse conjunto são aqueles que possuem determinada propriedade. No caso aqui, a propriedade de ser caridosa e a propriedade de ser gentil. Ok? Bem, então, nesse caso aqui, como nós temos uma conjunção, significa o quê? Que é necessário que sejam pessoas que tanto pertençam ao conjunto das pessoas gentis, como sejam pessoas que pertençam ao conjunto das pessoas caridosas. Ok? Nesse caso, né, a conjunção é representada dentro da teoria de conjuntos pela operação de interseção de conjuntos. Lembre-se, a interseção de conjuntos é aquela operação conjuntista na qual nós temos um conjunto formado pelos elementos comuns de dois ou mais conjuntos. Então, nesse caso aqui, toda pessoa que é caridosa e gentil é justamente expresso por essa parte aqui da nossa sentença conjuntista, certo? Então, conjunto C, interseção conjunto P. Conjunto C, conjunto das pessoas caridosas. Conjunto P, conjunto das pessoas gentis, certo? Então, lembre-se também que toda operação conjuntista ela gera um novo conjunto, certo? Então, essa interseção aqui ela está gerando um novo conjunto a partir do conjunto C e do conjunto B. Aliás, conjunto P. Bem,
Na nossa sentença, ela diz o seguinte, que toda pessoa que é caridosa e gentil é um bom cidadão. Em outras palavras, todas as pessoas que possuem essas duas propriedades simultaneamente, ou seja, fazem parte dessa interseção, elas estão contidas no conjunto G, que é o conjunto das pessoas que são consideradas bons cidadãos, né? Ou cidadãos bons. Ou seja, as pessoas que possuem a propriedade de serem cidadãos bons, né? Pertencem a esse conjunto. E no caso, a interseção do conjunto das pessoas boas, aliás, das pessoas caridosas e das pessoas gentis, está contida no conjunto das pessoas boas, certo? Vamos aqui a uma explicação bacana sobre essa nossa resolução. Seguinte, a frase toda pessoa que é caridosa e gentil é um bom cidadão indica que o conjunto das pessoas que são simultaneamente caridosas e gentis, isto é, a interseção do conjunto C e do conjunto P, as pessoas caridosas e pessoas gentis, é um subconjunto do conjunto de cidadãos bons. Por que ele é um subconjunto? Por conta esse operador aqui, né, que o operador contém. Eu estou dizendo, em outras palavras, que está contido, desculpa. Essa interseção está contida nesse conjunto. Então, quando eu falo de continência, estou falando de subconjuntos. Em outras palavras, se uma pessoa pertence a C e P, né, observe bem o I aqui, então essa pessoa também pertence a G. Certo? Então, eu estou dizendo que o elemento que pertence a essa interseção, desses dois conjuntos, também pertencerá ao conjunto G. Ok? Agora nós iremos trabalhar com um outro problema, a questão 2, onde nós iremos lidar com conjuntos numéricos. Mas não vai mudar muita coisa o fato de nós termos trabalhado com um conjunto de pessoas na primeira questão e agora um conjunto numéricos. É bom a gente tentar cada vez mais abstrair essas ideias. Então, considere os conjuntos a seguir. O conjunto universo para este problema é o conjunto dos números naturais, conjunto N. Conjunto A é o conjunto de todos os números pares. Conjunto B, conjunto de todos os números primos. E o conjunto C, o conjunto de todos os quadrados perfeitos. Pronto. Então temos esses três conjuntos, eles estão definidos dentro do conjunto dos números naturais e agora a gente vai trabalhar a questão. Ainda tem o conjunto D. Esqueci de mencionar aqui o conjunto D, que é o conjunto de todos os múltiplos de 10, certo? O conjunto D é o conjunto de todos os múltiplos de 10. Então o que é que nós vamos fazer nessa questão? Usando apenas esses símbolos, né? A, B, C, esse símbolo aqui, pertence, está contido, da igualdade, diferente, interseção, união, né? Produto cartesiano, complemento de conjunto, conjunto vazio e parênteses, vamos escrever as seguintes sentenças. Então, observe que o que nós vamos fazer aqui é nada mais, nada menos do que pegar sentenças escritas em linguagem natural e escrevê-las, né, na linguagem da álgebra de conjuntos ou linguagem conjuntista, né? Então, nenhum dos quadrados perfeitos é um número primo. Então, como é que a gente traduz isso aqui? Eu tenho aqui a interseção do conjunto C e conjunto B, né, que isso é igual a um conjunto vazio. Vamos só recordar aqui quem era o conjunto C e o conjunto B, né? No caso aqui, o conjunto B, o conjunto de todos os números primos, e o conjunto C, o conjunto de todos os quadrados perfeitos. Então, essa interseção aqui é nada mais nada menos do que eu peguei o conjunto C, que é o conjunto dos quadrados perfeitos, e o conjunto B, que é o conjunto dos números primos, e fiz a interseção. Quando essa interseção é um conjunto vazio, significa que nenhum dos quadrados perfeitos também é um número primo. Ou seja, não existe quadrados perfeitos não existe número que seja um quadrado perfeito, que possua essa propriedade e que ao mesmo tempo seja um número primo. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que é um conjunto vazio. Ok? Letra B. Todos os múltiplos de 10 são números pares. Então veja que nesse caso aqui, o que é que nós estamos trabalhando? Trabalhando com a quantificação universal. Isso lembra o quê? Lógica de predicados. Então, para todos os múltiplos de 10 são números pares. Então, eu estou dizendo que se um elemento pertence ao conjunto D, que no caso são
os múltiplos de 10, né? Então ele está contido, ele é um subconjunto dos números pares. Então o conjunto dos números pares é um conjunto muito maior do que o conjunto dos números dos múltiplos de 10. Então, ao simbolizar dessa maneira, eu estou dizendo, né, que o conjunto dos múltiplos de 10 é um subconjunto dos números pares e que ele está contido nos números pares. Ou seja, se o número é múltiplo de 10, ele também é um número par. Aí veja bem, uma coisa é eu dizer que todos os múltiplos de 10 são números pares, dizer que D está contido em A, e outra coisa bem diferente seria dizer que A está contido em D, certo? Então, se eu dissesse que A está contido em D, seria o mesmo dizer que todos os números pares também são múltiplos de 10, e a gente sabe que isso não é verdade, ok? Bem, vamos adiante. Na letra C, nós temos o seguinte, o número 3 é um número primo que não é par. Então aqui eu estou dizendo que o número 3 pertence ao conjunto dos números primos e o número 3 não pertence ao conjunto A. Então aqui eu estou usando a relação pertence, né? Então lembre-se sempre que quando a gente utiliza a ideia de pertencimento, eu estou me referindo a um elemento de um conjunto. E a ideia de continência se refere a subconjuntos. Continuemos. Se você pegar todos os números primos, todos os números pares, todos os quadrados perfeitos e todos os múltiplos de 10, você ainda não terá todos os números naturais. Então aqui eu estou dizendo que não é possível eu ter todos esses conjuntos e ter todos os números naturais. Então vejam como é bacana essa explicação aqui. Então veja bem, eu fiz a união de todos esses conjuntos, né? No caso aqui, conjunto dos números primos, conjunto dos números pares, conjunto dos quadrados perfeitos e todos os múltiplos de 10. Então eu estou dizendo que todos esses conjuntos não está contido, né, no conjunto dos naturais, certo? É uma maneira fácil de dizer essa expressão, certo? Bom, eu não vou ler aqui a explicação da solução, porque a gente já fez bastante, né? Deu para ficar bastante claro. Qualquer coisa a gente conversa em sala de aula. E assim, gente, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, em outros vídeos, e preciso falar nesse também. Se você, meu aluno, está analisando as suas respostas a partir das minhas respostas, se houver alguma divergência, por favor, leve para a sala de aula para a gente poder discutir isso aí. Certo? Vamos agora para mais uma questão. Terceira questão. Opa, peraí, pronto. Na terceira questão é dito o seguinte: uma solução inteira para a equação 3 mais 3x mais 4 igual a 7y, né? Um par ordenado de inteiros xy que satisfaz a equação. Por exemplo, 1 e 1, o par 1, 1 é uma das possíveis soluções. Escreva o conjunto de todas as soluções inteiras para a equação 3x mais 4 igual a 7y, usando a notação de construção de conjuntos. Então, essa notação de construção de conjuntos é muito comum na literatura matemática. E quanto mais você se apropriar dessa escrita, da forma como a literatura matemática se comunica, mais fácil é compreender os livros matemáticos, seja de matemática discreta, seja de álgebra linear, de cálculo numérico, de cálculo, né, que são as disciplinas que a gente tem aqui no curso de Ciência da Computação. Então vamos lá. O conjunto de todas as soluções inteiras que satisfazem a equação ele pode ser representado da seguinte maneira: xy pertence ao produto cartesiano do conjunto dos inteiros. Lembre-se que esse x aqui, eu estou representando o produto cartesiano do conjunto dos números inteiros com ele mesmo. Tal que 3x mais 4 igual a 7y. Pronto. Então vejam que não é uma coisa muito complicada a gente representar uma determinada informação utilizando a notação conjuntista, certo? Então vamos só ver aqui rapidinho a nossa explicação. Z cartesiano Z denota o produto cartesiano do conjunto dos números inteiros com ele mesmo, ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados de inteiros. Nossa barra vertical significa tal que, e a expressão 3x mais 4 igual a 7y é a condição que os pares x e y devem satisfazer. Pronto, muito simples, não tem muito o que a gente discutir aqui. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa resolução da lista.
com a quarta questão. Na quarta questão, nós temos que seja P o conjunto de todos os inteiros pares e seja I o conjunto de todos os inteiros ímpares. Explique por que a união do conjunto P, que é o conjunto dos pares, com o conjunto I, que é o conjunto dos ímpares, está contida no conjunto dos inteiros. Bom, aqui é um exercício de demonstração, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai escrever uma argumentação, né? Uma argumentação lógica para essa proposição. Então, explicar por quê. Então, vamos lá. Observe que nós temos aqui uma união de conjuntos. Então, o conjunto P união I representa a união de todos os inteiros ímpares. Como todo inteiro ou é ou par ou ímpar, então essa união inclui todos os conjuntos. Portanto, a união do conjunto P com o conjunto I está contida no conjunto dos inteiros. É um tanto óbvio, né? Por outro lado, o conjunto dos inteiros é composto por todos os números inteiros que são, por definição, ou pares ou ímpares. Assim sendo, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto que é representado pela união dos pares e de ímpares. Ok? Então vamos adiante aqui. Esse daqui já. E agora vamos para a quinta questão. Na quinta questão, nós temos o seguinte: sejam x, y e z conjuntos. Use a propriedade distributiva da lógica proposicional para provar que a interseção do conjunto x com a interseção dos conjuntos y e z é igual à união da interseção do conjunto x com o conjunto y e o conjunto x com o conjunto z. Então, o que fizemos aqui foi a distributiva. Aqui tem um errinho que eu cometi na hora de escrever, certo? Então, vamos só tentar aqui corrigir esse pequeno erro. Então, aqui seria a união, né, do conjunto para poder fazer a distributiva direitinho, certo? Pronto, então, feito essa breve correção, vamos adiante. Bem, para a gente provar, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma demonstração, certo? Então, não é uma demonstração tão... basicamente nos moldes das técnicas de demonstração que a gente aprendeu na aula de métodos de demonstração. Então vamos lá. Para provar essa identidade, vamos mostrar que ambos os lados da equação são equivalentes, ou seja, que qualquer elemento que pertence ao lado esquerdo também pertence ao lado direito. E aqui vai uma dica interessante. Quando você se deparar com uma situação em que você precisa provar uma igualdade como essa daqui, você precisa provar o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo e o lado direito. Então, é uma prova da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Ok? Então, vamos acompanhar aqui. Então, para provar a identidade, vamos mostrar que ambos os lados da equação são equivalentes, ou seja, qualquer elemento que pertence ao lado esquerdo também pertence ao lado direito. Vamos começar com o lado esquerdo. No lado esquerdo, no caso, deixa eu fazer novamente aquela correçãozinha. Não, aqui já está corrigido. Certo? Foi só ali mesmo. Então, o lado esquerdo, no caso, diz o seguinte: a interseção de x com a união de y e z, né, nós temos o seguinte: um elemento A pertence a essa união. Se e somente se o A pertencer ao x e o A pertencer ao y, união Z. Por que se I? Porque aqui nós temos uma interseção, certo? Ou seja, A pertence a y ou A pertence a z. Por que nós temos aqui um ou? Por conta de uma disjunção. Então, a operação conjuntista da disjunção, ela está relacionada com a disjunção na lógica proposicional, assim como a interseção na teoria de conjuntos está relacionada à conjunção na lógica proposicional. Logo, A pertence a x união, aliás, interseção y união z, implica em que A pertence a x interseção y ou A pertence a x interseção z. Ok? Então, pronto, a gente fez a prova do lado da esquerda para a direita. Agora a gente vai fazer a prova da direita para a esquerda, que eu chamei aqui de lado direito. Ok? Então, observe. Então, o lado direito é esse aqui.
Então, da mesma forma, eu vou assumir um elemento A, né, que pertence a essa união, né, e para que esse elemento A pertença a essa união, a condição é, se somente se A pertencer à interseção de x e y, ou seja, A pertence a x e A pertence a y, que é a definição da interseção de conjuntos. Ou A pertence a x interseção y, ou seja, A pertence a x e A pertence a z, né, que é também a definição da interseção. Portanto, A pertence à união de x interseção y, x interseção z, que implica que A pertence a x interseção y união z. Né? Nesse caso, mostramos que ambos os lados da equação são iguais e assim, dessa maneira, a gente completou a prova. Ok? Bem, com isso aqui a gente... E agora vamos para a sexta e última questão dessa lista. Nessa sexta questão é dito o seguinte: sejam A e B conjuntos. Prove que a união, a interseção B está contido em A união B. Então, mais uma vez, um exercício de demonstração. E como eu falei para vocês, na resolução da lista de métodos de demonstração, as demonstrações seria algo corriqueiro ao longo da jornada de vocês nessa disciplina de matemática discreta. Então vamos lá, observe que é basicamente uma argumentação puramente lógica. Então, queremos provar que a interseção B está contida em A união B, o que significa que? O que isso significa, né? Que qualquer elemento que pertença à interseção de A e B também pertence à união de A e B, certo? Logo, se x pertence à interseção B, então x pertence a A e o x pertence a B, que é a definição da interseção. Portanto, o x pertence tanto ao A quanto ao B. Logo, x pertence à união B, já que para pertencer à união B, basta que ele pertença a A ou pertença a B. Dessa forma, provamos que a união B, a interseção B, está contido em A união B. Então, dessa forma, a gente conclui aqui a nossa lista e, né, mais uma lista concluída. Então, a gente vai simplesmente agora tecer alguns comentários a respeito da importância desse estudo para quem é estudante de ciência da computação, certo? Então, nessa lista, certo, a gente abordou, né, nessa lista de exercícios foi apresentado conceitos fundamentais da teoria de conjuntos, que tem ampla aplicação em diversas áreas da ciência da computação. Esses exercícios permitem aos alunos trabalhar com operações como união, interseção, complemento e subconjuntos, além de traduzirem proposições lógicas em notação de conjuntos e realizar demonstrações formais. Então, isso daqui é um apanhado do que a gente viu nessa lista. Esses tópicos eles são essenciais, por quê? Porque fornecem a base matemática para o desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, abstração e formulação de problemas, que por sua vez são importantíssimos para um cientista da computação. Bom, qual é a importância desse nosso estudo para um estudante de ciência da computação? Primeiro, lógica e raciocínio formal. A teoria de conjuntos está intimamente ligada à lógica matemática, que é a base para a programação e verificação de algoritmos. Compreender como conjuntos se relacionam e como provar essas relações ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio lógico e resolução de problemas. 2. A modelagem de dados. Conjuntos são frequentemente usados para modelar e organizar dados em estruturas de dados fundamentais, como listas, árvores ou grafos. Ao estudar conjuntos, o aluno se familiariza com as operações que são essenciais em bancos de dados e na manipulação eficiente de grandes volumes de informação. Terceiro ponto, complexidade computacional. Operações em conjuntos, como interseção e união, são usadas em algoritmos de busca e ordenação, na otimização de consultas em sistemas de informação e na análise de grandes dados. Compreender esses conceitos ajuda a projetar algoritmos mais eficientes e corretos. Prova e verificação de programas. Item 4. A capacidade de provar formalmente a validade de expressões envolvendo conjuntos é diretamente aplicada na verificação de programas e sistemas. Isso é especialmente relevante em áreas como segurança, onde a correção de software é essencial. Ao estudar a teoria de conjuntos, o aluno de ciência da computação desenvolve habilidades que o capacitam
a abordar problemas complexos de forma sistemática e rigorosa. Essas habilidades, por sua vez, serão úteis em áreas que vão desde a programação até análise de algoritmos, bancos de dados, inteligência artificial e muito mais. Bom, gente, então com isso a gente encerra essa resolução e a gente se vê na próxima. Até mais!